Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4, por favor, Dani. Deixa eu beber um suquinho aqui. Ô, Glória. O suquinho tá uma bênção. Aliás, o bebedouro tem duas torneiras, vocês viram, né? Uma sai água, a outra sai suco. Tô sabendo. Brincadeira, tá, querido? Lucas, capítulo 4. Amém? Você pode pegar uma colinha ali no projetor, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essa passagem que a gente começou a conversar na quarta-feira passada. Amém? Podemos ler? Você achou? Podemos ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. Vou ler na tradução que está ali no projetor. Jesus, cheio do Espírito Santo, agora olha para mim, repita assim, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 2, por favor. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Verso 3. Então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. 4. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Agora, Dani, por favor, verso 13, minha amada, por favor. A gente, isso. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém, queridos? Pode voltar no verso 1, por favor, Dani? Vamos orar, queridos? Vamos orar? Assim que a Sandra acabou de orar aqui agora, mas ela orou especificamente pelo bebedor. Amém? Agora eu quero orar por você, em nome de Jesus. E eu já quero desafiar você a manter a sua mente cativa a tudo que vai estar sendo falado aqui, nesse lugar. Não permita que nada nesse momento tire a sua atenção. Não é porque é o pastor Jorge, podia ser o pastor Carlos, podia ser o pastor Luiz Almeida, podia ser qualquer um dos amados. Mas é porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada nesse momento. E a palavra de Deus é poderosa. É uma palavra que você absorve e que explode dentro do teu coração, ela transforma a tua vida. E o diabo sabe disso. Por isso ele luta para que você se distraia, para que você comece a pensar em outras coisas. Mas eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, a sua mente vai estar cativa a esse lugar, a esse momento agora. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, é a tua palavra que está sendo ministrada nesse momento. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, fala mais um pouquinho nos nossos corações, além do que já ouvimos nessa noite. Senhor, que o teu Espírito tenha total liberdade para atuar no nosso meio, para fazer e falar da forma como o Senhor quiser. Fala, Senhor Deus, fala até aquilo que a gente não está nem um pouco a fim de ouvir. Mas fala, Paizinho, mais um pouquinho conosco nessa noite. Em nome de Jesus, que todo e qualquer espírito contrário ao teu, seja anulado nessa hora. É o que choramos e te agradecemos. E todo o povo de Deus receba e diga amém. Queridos, utilizando essa passagem aí, nós começamos a falar semana passada um pouquinho sobre vencendo as nossas batalhas espirituais. E só para relembrar você que de repente esteve aqui na quarta-feira, e para você que de repente não esteve, não fique totalmente perdido, a gente aprendeu algumas lições ali importantes nesse verso 1, que diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo. A primeira lição que a gente aprendeu é que se você quer ser um vencedor nas suas batalhas espirituais, é imprescindível que você seja cheio do Espírito Santo. Não tem outra forma. Não tem como você estar um pouquinho, não tem como estar pela metade, não tem como estar quase cheio. Não é suficiente. Você precisa estar cheio. E até porque não dizer transbordante. A gente aprendeu isso. E a gente aprendeu também que Jesus tinha vindo do Jordão, porque ele tinha ido se batizar, dando exemplo e também como obediência ao Pai Celestial. Então a gente aprendeu que se você quer ser um vencedor nas suas batalhas espirituais, além de ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser obediente. Amém, queridos? Até porque as duas coisas andam juntas. É muito complicado você ver um crente que se diz cheio do Espírito Santo, mas que não obedece à sua liderança, por exemplo. Tem alguma coisa que não está batendo. Amém? Então uma coisa anda junto da outra. A gente aprendeu isso aqui. E a outra coisa que a gente aprendeu que diz assim, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo. Você aprendeu também que se você quer ser um vencedor nas suas batalhas espirituais, você precisa ser guiado. Se permitir ser guiado pelo Espírito Santo.
E o que é se permitir ser guiado? É deixar que Ele te leve, é deixar que Ele te conduza, é deixar que Ele te dirija em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer atitude. Antes que você venha tomá-la, peça a direção de Deus. O grande problema, queridos, é que geralmente fazemos o contrário, né? Tomamos as atitudes por conta própria, aí o negócio, na grande maioria das vezes, dá errado, e aí é que nós nos lembramos de voltar para Deus e pedir a Ele para consertar, né? A bagunça que geralmente a gente faz. Então inverta. Antes de tomar atitude, antes de fazer, de falar, peça orientação, peça direção, deixa o Espírito Santo te guiar. É assim que funciona. Amém, queridos? E fechando, a gente aprendeu o quê? Foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E a gente aprendeu mais uma coisinha semana passada sensacional. Se você quer ser vencedor nas suas batalhas, você tem que estar preparado para de vez em quando encarar desertos. A gente não gosta de deserto, aliás, não é para gostar mesmo, que deserto não é um lugar agradável, o deserto é lugar inóspito, o deserto é lugar de mais de 40 graus durante o dia, abaixo de zero durante a noite, é lugar de cansaço, é lugar de solidão, é lugar muitas vezes de abandono, de tristeza, enfim, queridos, ninguém gosta de deserto, não é para gostar mesmo. Mas, lamentavelmente, né, não sei se essa expressão é a correta, a indicada no momento, mas fato é que de vez em quando eu e você nos deparamos com alguns desertos da nossa vida. E se você quer ser um vencedor nas suas batalhas espirituais, se prepare, porque eles vêm. Não é palavra de maldição, não, é palavra para você ficar alerta, para quando o deserto chegar, você não vai te pegar totalmente de surpresa. É para ser, rapaz, um dia alguém falou que esse negócio era verdade, né? E é fato. Amém, queridos? E hoje eu quero conversar com você mais um pouquinho. Pode botar o verso 2, por favor, Dani? Rapaz, tem um negócio aqui que não quer deixar eu beber o suco, não. Aí o verso 2 diz assim: durante 40 dias, sendo... Dê para mim a palavra que está ali depois, querido, para você me ajudar. Durante 40 dias, sendo tentado. Por quem? Pelo diabo. Ele é bom nesse negócio, né? Queridos, aqui eu quero dividir com você a primeira lição da noite, se você quer ser vencedor nas suas batalhas espirituais. Prepare-se para enfrentar tentações. Prepare-se, querido. Olha para mim. Todos nós somos tentados. Obviamente que cada um, vou dizer assim, vou usar essa expressão para você entender, né? Cada um na sua área. Não é assim? Mas todos nós somos tentados. E temos que estar preparados para passar por esse negócio. Até Jesus foi tentado. Não é assim, queridos? Só que com relação a Jesus, né, a Bíblia diz assim: em tudo ele foi tentado. Agora depois o versículo segue dizendo uma coisa que ele não pode dizer isso de nenhum outro homem de Deus, de nenhuma outra pessoa, somente de Jesus. Porque o verso diz assim: em tudo ele foi tentado, porém em nada ele pecou. Aleluia! Ele foi tentado também, querido. E é por isso que eu entendo que a Bíblia diz que hoje Ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. E é por isso que eu entendo que quando nós somos tentados, conjecturando só para você entender, sem cometer uma heresia, tá, querido? Acredito que Ele fica do lado do Pai e fala assim: Pai, ajuda ele lá, Pai. Ajuda que a tentação, porque de vez em quando, amados, a tentação ela é grande, a tentação ela é intensa, a tentação ela é forte. Então Ele fala: Pai, ajuda ele, Pai, porque o negócio não é muito simples não, porque eu passei pelo que ele está passando. É por isso que Jesus tem condições de interceder por mim e por você. Anjo não pode interceder por mim e por você, porque anjo não foi tentado. Tem um negócio apitando aí, não sei aonde. Não, né? Ô, Glória, parou. Anjo não é tentado. Então anjo não pode interceder por mim e por você, mas Jesus pode. Jesus sabe o que é tentação. E o que eu acho legal, querido, é que a própria Bíblia diz assim, que da mesma forma como Deus permite que nós sejamos tentados, há dois detalhes muito importantes com relação à tentação que você precisa saber. O primeiro deles: Deus não nos permite que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir. Ou seja, quando alguém chega e fala assim para você: meu querido, a coisa, eu não consegui resistir. Você deve ter ouvido essa expressão, né? Que eu já ouvi isso. Pastor, eu não consegui resistir, pastor, porque o negócio foi mais forte do que eu. Você nunca ouviu isso?
Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, segundo o que diz a palavra, isso é mentira. Deus jamais permitirá que venha sobre você uma tentação mais forte que você, ou uma tentação maior do que a sua capacidade de resistir. Você está conseguindo entender? Então, queridos, eu entendo que quando cedemos à tentação, nós não temos nem muita justificativa diante de Deus. Eu não posso chegar para Deus e falar o que eu acabei de dizer para os irmãos: Senhor, o Senhor sabe que foi mais forte do que eu. Eu até queria resistir, mas não consegui. Sabe por que muitas vezes, queridos, não conseguimos resistir à tentação? Primeiro, porque muitas vezes brincamos com a nossa natureza. Segundo, muitas vezes deixamos a coisa aí muito longe. E aí, meu amado, é mais ou menos parecido com um carro numa ladeira. Carro numa ladeira sem freio. Logo no começo, quando ele está parado, você consegue segurar ele, né? Mas se ele começar a andar e você deixar ele pegar velocidade, depois que pega a velocidade, fica mais fácil ou mais difícil de parar? Mais difícil. Em alguns casos até impossível. A tentação é assim. Ela começa, sabe, pequenininha, né? Com aparência de inofensiva, mas aquele negócio vai, né, tomando, vai se fortalecendo, vai se intensificando, e na grande maioria das vezes, Deus nos fala. Deus fala. Lembra de Davi? A Bíblia diz que uma vez Davi, eu sei que você conhece a passagem, Israel estava em guerra e Davi ficou no palácio. Sabe-se lá Deus fazendo o quê, né? Davi ficou no palácio de bobeira. Aí foi dar um passeio assim no terraço, na varanda assim, né? E aí olhando uma casa em frente, ele viu uma janela aberta. Até aí problema nenhum. Só que nessa janela estava uma mulher tomando banho. E Davi viu aquele mulherão tomando banho. Olhou bem direitinho e falou: que isso, hein? Chamou um soldado: soldado, chega aqui rapidinho. Aquele pessoalzinho lá, quem é? É aquele mulherão lá, soldado. E a Bíblia diz que o soldado virou para ele e falou assim: rei, aquela ali é Batseba, mulher de Urias. Sabe qual é a leitura que eu faço quando eu leio, quando eu ouço essa passagem, essa resposta do soldado? Porque na verdade Davi perguntou: quem é aquela mulher? O soldado podia muito bem falar para ele assim: aquela ali é Batseba. Já teria respondido Davi, sim ou não? Mas ele não respondeu só isso, ele disse: Senhor, aquela ali é Batseba, mulher de Urias. Em outras palavras, queridos, na verdade aquilo não era o soldado respondendo, aquilo era Deus falando para Davi: Davi, aquela mulher ali tem dono. Aquela, vou usar uma expressão para você entender, aquela ali, Davi, não é para o teu bico. Você tem um monte aí no teu areia, porque tinha. Só que Davi, querido, não quis saber. Presta atenção numa coisa. Quando nós começamos, ou quando nós permitimos que a tentação vá tomando conta da nossa vida, sabe o que acontece, queridos? Nós ficamos surdos. E não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala: sai daí, olha para o outro lado. Você está conseguindo compreender? Mas vamos deixando que a tentação vá tomando conta. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi já estava tão fissurado, ele queria porque queria aquela mulher, que ele não ouviu mais nada. A tentação já tinha dominado Davi. E eu e você não fomos chamados para ser dominados pela tentação, mas fomos chamados para dominarmos as tentações, para vencê-las, para superá-las, para prevalecer diante delas. Porque elas virão, e virão o tempo todo. O tempo todo. Então fomos chamados. Você quer ser vencedor? Aprenda a resistir às tentações, porque elas virão. Nunca serão mais fortes do que a sua capacidade de resistir. E a Bíblia ainda diz mais:
Não virá sobre você tentação, senão humana. Você está conseguindo perceber como é que Deus é tão misericordioso? E a Bíblia ainda diz mais. Além de Deus não permitir que venha tentação sobre você mais forte do que a sua capacidade, tentação que não seja humana, a Bíblia ainda diz mais, de sorte que com a tentação, Deus envia o quê? O escape, ou algumas traduções diz o livramento. Mas pastor, se Deus envia o livramento, por que às vezes caímos? Porque queremos. Porque, vou usar essa expressão só para você entender, porque muitas vezes escolhemos ceder. Você está conseguindo compreender? Até porque, queridos, vamos ser sinceros, ninguém é tentado a fazer coisa ruim. Alguém é tentado, suponhamos que isso aqui fosse um copo de chá de boldo. Alguém é tentado a tomar um copo de chá de boldo? Eu não conheço. Alguém é? Tu é, Nilton? Tentado por um copinho de chá de boldo? Vou orar por você, rapaz. Tirando meu irmão Newton, acredito que ninguém mais. Não é assim, queridos? Agora, para um camarada que aceitou Jesus há uma semana atrás, gostava do negócio de uma cachimbrina, né? Uma cervejinha geladinha em cima da mesa. Atrai ou não atrai? Sim ou não? E olha que eu fui legal, eu falei do camarada que se converteu uma semana, né? Tem crente aí que está há anos no evangelho, amado, e até hoje uma cervejinha ainda fala bem, ainda chama ele. Ainda tem alguns que ouvem um chamado, mas isso é outra história para o outro dia, né? Você foi chamado para vencer a tentação. É o que eu aprendo ali. E o interessante é que a Bíblia diz o seguinte, sendo 40 dias tentado pelo diabo, agora olha aqui para mim. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias sem comer. Jesus estava fazendo o que ali? Dieta. Jesus queria continuar esbelto, né? Que pelo menos nas figuras que a gente vê de Jesus, né? Jesus era magrinho, eu acredito que era mesmo, porque Jesus não parava em lugar nenhum, estava sempre andando para lá e para cá. E raramente você vai ver um camarada que anda muito, né? Geralmente vai ser assim igual o pastor Jorginho. Jesus estava sem comer 40 dias, porque estava de dieta. Foi isso? Estava com problema no estômago e não podia comer. Foi isso? Por que Jesus estava 40 dias sem comer? Estava fazendo o quê, Michele? Jesus estava jejuando. E obviamente você sabe que o jejum, né, queridos, é uma das formas de você buscar mais. Primeiro, autocontrole, domínio próprio, controlar, dominar a sua carne, mas também uma forma de você buscar mais comunhão com Deus. Sim ou não? Então eu entendo que ali também dos objetivos de Jesus era buscar uma maior comunhão com o Pai, tanto que ele se isolou, foi para o deserto, ficou sozinho, queria chegar mais perto do Pai, se aproximar mais do Pai. E aí a Bíblia diz que quando ele chega lá, que ele está lá, Jorge, nessa bênção, 40 dias, quem é que se aproxima? Porque se não estou enganado, o evangelista Marcos, que eu acho que é o que usa essa expressão, então o diabo se aproximou. Sabe o que eu aprendo, queridos? Olha para mim, que quando eu e você buscamos nos aproximar mais de Deus, o diabo também busca se aproximar mais da gente. Isso que aconteceu aqui com Jesus. É por isso que muitas vezes a gente escuta alguém falar assim, pastor, uma determinada situação lá em casa, pastor, a coisa estava ruim, pastor. Aí eu comecei a orar, pastor, por essa situação especificamente, pastor. Comecei a orar. E aí, pastor, sabe o que aconteceu com essa situação? Piorou. Você nunca ouviu isso? Eu já ouvi. Pastor, comecei a orar, o negócio piorou, pastor. Uma vez uma amiga minha, já numa certa idade, sempre foi desafiada a fazer exercício físico, mas ela nunca gostou muito, sabe? Até que um dia convenceram ela de entrar para a academia. Ela foi, entrou e fez tudo direitinho, fez exame médico, foi para uma academia onde ela tinha lá um camarada lá, né? Essas academias que é um dinheirinho legal, mas tem um camarada para te acompanhar e tal, direitinho. Ela fez tudo direitinho, tinha uma certa condição financeira e foi e começou a fazer exercício. Com 2 dias de exercício, rapaz, ela estava andando igual o Robocop. Falei, Senhor da glória, o que eu apanhou de alguém, que eu conheço ela, brincando com ela, né? Falei, minha querida, quem foi que te deu uma surra? Ela falou assim, me chama Jorginho. Jorginho, entrei para a academia, tô toda dolorida. Aí um amigo nosso da época, que é médico, ela falou assim,
eu vou parar, que esse negócio está dando certo não. Aí um amigo nosso que é médico falou assim, não, minha filha, agora que você tem que continuar. Porque essas dores, na verdade, é sinal de que o negócio está funcionando. Ou seja, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque, olha para mim, ela, quando sentiu muita dor, na cabecinha dela, ela pensou que a coisa estava o quê? Piorando. Mas o médico que entendia da situação falou, não, minha querida, você que pensa que está piorando. É o contrário, está melhorando, porque o negócio está surtindo efeito, meu amado. Espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes começamos a interceder por uma determinada situação, parece que o negócio piora, aos nossos olhos humanos, carnais, limitados, parece que piorou. Mas espiritualmente falando é exatamente o contrário, é sinal que o negócio está surtindo efeito. Não é para desistir não, porque ela queria parar, vou parar de fazer exercício, que piorou, não piorou não, continua. Daqui a pouquinho você se acostuma, seu organismo se acostuma, seu corpo se acostuma, não vai ter mais dores e você não vai querer outra vida. Porque quem começa a fazer exercício é assim mesmo, que depois não quer parar mais. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Você está conseguindo compreender? Isso que eu aprendo ali com Jesus. Tentou se aproximar de Deus, estava buscando se aproximar mais de Deus, o diabo logo viu e tentou pular na frente. É por isso, queridos, que eu já falei aqui algumas vezes, que nós precisamos, dentre outras coisas, de uma coisinha chamada discernimento espiritual. Porque, vou dar um exemplo só para você entender. Começamos a orar para Deus abrir uma porta de emprego. Você está desempregado, Senhor, abre uma porta de emprego. Só que você tem que ter o discernimento de saber. Porque eu sempre falo isso, e de vez em quando orando por alguns eu falo, Senhor, eu rejeito portas que não vêm do Senhor. Porque o diabo também abre portas, tá, queridos? Você tem que ter discernimento. Me lembro uma vez, eu já contei isso aqui para os irmãos, alguns irmãos já devem até lembrar disso. Eu na bênção desempregado, um amigo meu falou assim, Jorginho, pô, o camarada está precisando de uma pessoa para trabalhar com ele lá. Esse meu amigo era motorista dessas vans escolares. E o dono da empresa lá precisava de alguém para trabalhar lá no escritório com ele e tal, alguém que de repente tivesse um pouquinho de conhecimento de informática e tal, alguém de confiança, porque ia mexer também com dinheiro e tal, enfim. Aí falou, pô, e o rapaz me conhecia e falou, ó, Jorge, ele não conhece você não, mas ele me conhece. E ele sabe que se você é de minha confiança, ele vai poder confiar. Eu quero levar você lá na Rocinha. Aí lá fui eu. Falei, rapaz, não, uma porta aí se abrindo, vamos lá. Fui eu. Queridos, como eu falei para os irmãos, era uma empresa de van escolar. E ele tinha aproximadamente 6 a 7 vans escolares. Uma empresa que estava começando a crescer. Aí eu fui lá ver o emprego. Quando eu cheguei lá, queridos, o escritório, uma salinha minúscula. E quando eu cheguei, as meninas, o pessoal ainda ia sair, né, para pegar alguns alunos na escola e tal, enfim. Eu sei que quando eu cheguei, tinham vários motoristas e cada van, além do motorista, tinha uma menina que ajudava a tomar conta das crianças. E na hora que eu cheguei lá para conversar com ele, estavam os motoristas e as meninas das vans, estava todo mundo lá. Queridos, uma salinha pequenininha. Aí tanto que ele me chamou, vem aqui, Jorge, vem aqui conversar com você aqui no escritório. O escritório parecia um banheiro, pequenininho. E para passar eu tive que pedir licença, uma galera e tal. Aí eu sentei no escritório dele, ele foi, vem cá que eu vou te apresentar a minha secretária. Aí vem uma senhora, uma jovem senhora, uma roupinha que só o sangue de Jesus. Falei, Jesus da glória. Aí ele foi e me apresentou, esse aqui é o Jorge, provavelmente vai trabalhar aqui com a gente. Aí eu todo educado, né, estendi a mão, prazer, como é que a senhora se chama? Aí apertei a mão dela, queridos, ela segurou minha mão. Eu falei isso para minha esposa. Aí ela para mim, como é que você se chama? Eu falei, Jorge. Ela virou para mim e falou assim, eu me chamo Sandra, mas pode me chamar de Sandroca. Queridos, segurando a minha mão. E olhando dentro do meu olho. Queridos, vou falar uma coisa aqui para os irmãos, sem querer escandalizar os amados, tá? Mas eu vi no olho daquela mulher uma pombagira. Olhei assim para ela, tirei a mão, falei, prazer. Aí o camarada me chamou lá, me levou daqui, coisa e tal. Eu falei, Senhor da glória. Aí ele, fala, Jorge, pensa aí direitinho, depois você vê aí se você quer trabalhar aqui com a gente e tal. Aí eu saí, aí liguei para minha esposa. Falei, filha, olha só, a situação é essa. Contei todo o quadro para ela. Lembra disso, filha? Contei todo o quadro para ela. Aí ela falou assim, pode vir para casa.
A gente está precisando. Mas pode vir embora. Por que eu estou contando isso para você, querido? Para que você entenda que muitas vezes quando você está pedindo para que Deus abra uma porta, o diabo pode tentar pular na frente para abrir uma porta para você. E para você saber, pastor, como é que eu vou saber quando a porta é de Deus e não é? Aí, meu amado, só com discernimento. Só com intimidade com Deus. Você está conseguindo entender? É assim que funciona. Aqui a Bíblia diz que Jesus tentou se aproximar de Deus, estava fazendo esforço para ter mais comunhão com o Pai. O diabo chegou logo junto. Eu tenho que atrapalhar esse negócio. Eu não posso deixar esse negócio seguir. Não posso deixar esse negócio em frente. É assim que ele faz ainda hoje comigo e com você, querido. É por isso que muitas vezes as pessoas param no meio. Começa a orar mais, a coisa parece que começa a piorar. Não é assim? Ou botar um propósito no meu coração para ler a Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que os amados que estão participando do Vida com Deus aí têm tido luta para ler a Bíblia. E olha que é um capítulo por dia, não é isso, varão? Um capítulo por dia. E é luta. É luta. Você está conseguindo entender? Mas vamos seguir aqui, porque ele diz assim, ó, sendo tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites, nada comeu. Aí no final do versículo diz assim, no fim daqueles dias, né, ou ao fim dos quais, Jesus teve o quê? Fome. Sabe o que eu acho legal nessa? A Bíblia ela é sensacional, queridos. Porque a gente vê ali, a Bíblia está falando ali, olha para mim, a Bíblia está falando de Jesus. A Bíblia não está falando de qualquer um não, está falando de Jesus. E ali no finalzinho desse verso 2 diz o quê? Depois daqueles dias e tal, Jesus teve o quê? Fome. E sabe o que eu aprendo? Dentre outras lições que eu aprendo lendo isso, queridos, que por mais que você queira um relacionamento com Deus, por mais que você queira, digamos assim, né, ser mais espiritual, ser mais consagrado, elevar o teu nível espiritual, meu amado, glória a Deus, tudo isso é bênção, tudo isso é válido e é por aí mesmo. Agora, meu amado, nunca esqueça de uma coisa, por mais espiritual, por mais consagrado que você seja, você não pode esquecer que você continua sendo um ser humano. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque de vez em quando a gente vê alguns que acham que, porque estão buscando um pouquinho mais de Deus, porque já começa a se achar quase que super crente, sabe? Quase que superior. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que ainda que você tenha comunhão com Deus, que você jejue, que você ore, que você leia a Bíblia, que você, enfim, que é bênção, é por aí mesmo. E o teu relacionamento com Deus vai se intensificar, vai se estreitar. Mas, querido, você não vai deixar de ser um ser humano. E você tem que cuidar. Ah, pastor, vou dar um exemplo para você entender. Pastor, eu sou um jovem, pastor, eu oro, eu jejuo, pastor, eu leio a Bíblia. Por isso, pastor, eu estou namorando, pastor. Pastor, eu fico sozinho no quarto com a minha namorada, pastor, porque eu sou homem de Deus que busco a Deus, pastor. Cuidado. Eu também sou homem de Deus. Quando comecei a namorar minha esposa, era homem de Deus, começou até hoje. Mas o lugar que eu e ela mais íamos namorar, que você já me ouviu falar 50 vezes, no shopping. Era o lugar que eu mais levava minha benção para namorar. Por 2 motivos, Jorge. Muita gente. E bem iluminado. Você está conseguindo compreender? Não brinca com a tua natureza. Você não vai deixar de ser humano, ainda que você seja consagrado, busque a Deus, jejue, ore. Enfim, você vai continuar sendo ser humano, sujeito a sentimentos, a vontade, a pensamentos que são inerentes ao ser humano. E é isso que eu aprendo ali com Jesus, porque a Bíblia diz que 40 dias jejuando. Alguém pensa assim, caraca, Jesus não deve nem estar mais sentindo fome, já devia estar quase no céu. Não, a Bíblia diz que no final dos 40 dias, Jesus buscando o Pai ali, ele teve fome. Você é ser humano, querido. Não anule, não ignore, não brinque com a sua humanidade. Você está conseguindo entender? É isso que eu aprendo ali, queridos. É isso que eu aprendo com Jesus. São 8h35. Tenho
1 milhão de coisas para falar para o teu coração ainda. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo isso. Por que muitas vezes você busca mais a Deus e parece que a coisa piora? É para você desistir? É para parar? Pelo contrário. Aí é que você deve buscar mais ainda, porque as investidas contra você, elas não vão parar. Mas graças a Deus que nós temos um Deus, aleluia, que nos guarda. Alguns irmãos aqui já sabem, mas vou falar para alguns que ainda não sabem. Vocês lembram que aqui tinha um outro púlpito, vocês lembram disso? Um púlpito de vidro. Sabe onde está esse púlpito? No lixo. Queridos, há poucos dias atrás, inclusive ele teve até aqui hoje o rapaz, que consertou esse ventilador aqui. Poucos dias atrás veio um eletricista aqui para mexer nessas lâmpadas aqui. Aí ele falou assim, pastor, tem uma escada aí, que o pastor já tinha me mostrado, está lá dentro do quartinho, só pode me ajudar a pegar? Eu falei, vamos lá, varão. Só que a escada era pequena, ele falou, pastor, não vai dar, vamos botar uns andaimes? Eu falei, vamos. E ele já estava ajudando a ele pegar o andaime dentro do quartinho, eu entrei no quartinho, aí ele pegou um dos ferros do andaime, que você bota assim na diagonal, que é mais ou menos dessa altura. Quem trabalha com os andaimes aqui conhece, sabe do que eu estou falando. Mais ou menos dessa altura. E aí, ele pegou o ferro, ele encostou o ferro assim na parede, e eu virei de costas para ajudar ele a pegar os andaimes. Sendo que ele ficou do lado de fora, que não dava para entrar dois, eu ia só arrastar o andaime para ele me ajudar. Nisso que eu fiz isso, querido, o ferro que estava em pé na parede, ele falou assim, pastor, eu não sei como é que aquele ferro caiu, aquele ferro era para ter caído para fora, o ferro caiu para dentro, que é onde eu estava. Querido, eu estava assim, ó, o ferro passou assim, ó. Ele falou, pastor, se a ponta desse ferro bate na sua cabeça, o senhor desmaiava. Ele bateu no negócio da parede, chegou a riscar a parede. Falei, Jesus, livramento de Deus mesmo. Eu falei, amém, glória a Deus. Aí viemos aqui para dentro, começamos a montar um andaime para ele trocar essas lâmpadas e tal. Aí só estava eu e ele. Aí nós montamos o andaime, eu ajudei ele a montar o andaime e tal, botamos, subi com ele. Eu estava com esse negócio aqui, que isso aqui não escorrega. Queridos, eu não sei como. O andaime estava mais ou menos aqui. E eu subi. Quando eu estava descendo, não me pergunte como, eu escorreguei. E caí de costas. Em cima do púlpito de vidro que estava aqui. O púlpito quebrou. E eu caí com a mão assim, ó, em cima dos vidros. Eu confesso para os amados que na hora que aconteceu, eu nem entendi bem o que aconteceu. Só sei que quando eu olhei, o púlpito estava quebrado, tinha tombado. Ele não chegou nem a cair para lá, ele só tombou. E eu com a mão em cima dos vidros, quando eu tirei a mão que eu olhei assim, querido, a minha mão, não entrou nem um caco de vidro na minha mão. O rapaz que estava aqui, ele fala isso para todo mundo, falou assim, pastor, eu nunca vi aquilo, pastor. Quando o senhor tirou a mão, na minha cabeça eu pensei que o senhor estava com a mão toda cortada, que o senhor estava com a mão em cima dos vidros. Queridos, nenhum arranhão. O vidro quebrou, o púlpito quebrou, teve que mandar embora. Há um Deus que nos guarda. E o mesmo Deus que me guardou, eu sei que tem guardado você. De livramentos que muitas vezes nós nem vemos. Sabe aquele camarada que de repente você está passando, o cara pensa assim, vou roubar aquele celular. O anjo fala, aquele ali tu não toca não, rapaz. Para a gente encerrar, o pessoal do louvor pode vir, Michele. Não muito tempo atrás eu estava dentro do ônibus. Sentado no ônibus, lá da Ilha do Governador. Daqui a pouco entrou 2 rapazinhos. Pagaram a passagem. Aí, a gente conhece, né, que eles já entraram olhando de um lado para o outro e tal. Aí sentaram lá na frente. Daqui a pouco levantaram os 2. Aí um ficou só na coordenação, Jorge, o outro veio só recolhendo os celulares. Eu estava com um celular que eu uso para passar as mensagens do PSM nesse dia, que eu não levo ele para a rua. Nesse dia ele estava comigo no meu bolso. E aquele rapaz veio recolhendo os celulares, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que se esse menino levar esse meu celular, pai, vai me dar problema. Primeiro que eu não tenho condições de comprar outro. E segundo que o Senhor sabe que eu uso esse celular só para passar as mensagens do PSM.
Mas fiquei. Queridos, eu estou falando diante do Senhor, não fiquei nem um pouquinho nervoso. Queridos, eles vieram recolhendo. Quando faltou uma poltrona que estava na frente da minha, ou seja, ele ia recolher da mulher que estava na minha frente, depois o próximo da fila era eu. Querido, eu sei que ele parou, ele ia pegar o telefone da mulher, ele virou para o outro e falou assim, sujou, sujou, sujou. Querido, os dois desceram do ônibus, correndo. A mulher que estava na frente, ela virou para mim e falou assim, o senhor entendeu alguma coisa? Eu entendi. Querido, não tinha polícia, não tinha ninguém. Eles simplesmente desceram do ônibus desesperados, sumiram, atravessaram a Avenida Brasil, eu nem vi. Você está conseguindo entender? Há um Deus que por mais que o diabo tente se aproximar, aleluia, ele chega primeiro. Fique em pé comigo na presença do Senhor, que senão eu falo até as 9 horas, e já são 20 para as 9, e eu preciso encerrar. Eu quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que você continue sendo abençoado, para que você continue sendo vitorioso nas suas batalhas. Ainda tem umas coisas muito legais para a gente falar nessa passagem, outros dias a gente vai conversar mais um pouquinho. Mas eu quero orar pela sua vida, para que Deus abençoe você. Da mesma forma como eu fiz na semana passada, você que entende que está passando por uma batalha e está precisando de que Deus te ajude nessa batalha. Pastor, estou passando por uma luta, pastor, que eu estou precisando que Deus me sustente. Eu sei que só com Ele eu vou conseguir vencer esse negócio. Tem coisa que a gente mesmo faz, né? Mas tem coisa que só com Deus, querido. Não precisa sair do seu lugar não, só levanta a sua mão assim que eu quero orar por você, para que Deus te dê vitória nessa peleja. Eu não sei o que é que você está passando, mas Ele sabe. Ele trouxe você aqui, não foi à toa. Ele trouxe você aqui para te dizer que se você perseverar, Ele vai te dar vitória nessa batalha. Você só não vai vencer se você desistir. Sabe aquela história? Você só não vai ganhar o jogo se não entrar em campo? Não tem como ganhar. Mas se entrar em campo, vai ganhar. Porque o nosso Deus não sabe o que é derrota, queridos. Aleluia. Mantenha essa mão erguida, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas pelejas, que na verdade elas não são nem mais nossas, Senhor. Elas são Tuas. E por isso nós não temos a menor dúvida de que, como diz a Tua palavra, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso te louvamos, Paizinho, porque já contemplamos, já tomamos posse pela fé da vitória que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.